A maioria dos servidores públicos aceita a proposta do governo. E põe fim à greve de quase 2 meses. A polícia tem a ajuda do pai de uma vítima para prender suspeitos de pedofilia em São Paulo. A justiça suspende a concessão de licença para a construção de hidrelétricas no Pantanal. A convenção do Partido Republicano confirma Mitt Romney como adversário de Obama nas eleições americanas. Um furacão se aproxima da cidade de Nova Orleans, devastada pelo Katrina há 7 anos. E no Rio Grande do Sul, os astros que valem milhões, numa das nossas maiores feiras agropecuárias. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Representantes de cerca de 20 categorias dos servidores públicos federais aceitaram a proposta do governo e resolveram encerrar a greve. Foram mais de 2 meses de paralisação e muita pressão. Só hoje à tarde, representantes da maior parte dos servidores decidiram aceitar o reajuste de 15,8%, que será pago em 3 anos. Os policiais rodoviários federais, que até ontem diziam ser contra a proposta do governo, acabaram cedendo. A volta ao trabalho está marcada para a próxima segunda-feira. A proposta ficou distante da nossa pauta, mas em contrapartida, a categoria tem a maturidade de entender que nós saímos de 0% para um percentual. O governo vai discutir com cada categoria a devolução do dinheiro descontado dos dias de paralisação. Isso vai ser enviado ao Ministério do Planejamento, que vai analisar e avaliar. Isso vai ser dado transparência, né, desse plano no site de cada órgão, e a Controladoria Geral da União, a CGU, vai acompanhar esse plano de reposição se houver o acordo. Algumas categorias não aceitaram a proposta, como os auditores da Receita Federal. Policiais federais também mantiveram a paralisação e fizeram manifestações em Belo Horizonte e em Brasília. As paralisações longas e o prejuízo causado à população trouxeram de volta a discussão sobre a necessidade de uma legislação específica para a greve no serviço público. O governo vai se empenhar em aprovar uma lei que estabeleça quando uma operação padrão ou paralisação de policiais vira abuso de poder. Infelizmente, acho que nós tivemos vários excessos, várias situações que são inadmissíveis, né, para o bem-estar da população, segurança da população e, né, prestação do serviço público. Então, eu acho que está na hora mesmo, entende, do Congresso poder se manifestar. Uma pesquisa realizada por médicos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da Nova Zelândia mostrou que o consumo de maconha na adolescência pode piorar a memória e afetar a inteligência dos usuários para o resto da vida. Mais de 1.000 jovens neozelandeses foram acompanhados durante 25 anos. Segundo o estudo, entre os que fumavam maconha regularmente, com menos de 18 anos de idade, houve uma redução do QI, o quociente de inteligência. Os cientistas concluíram que o cérebro do adolescente é mais vulnerável aos efeitos da droga. E aqui no Brasil, os médicos fizeram um alerta para uma consequência do hábito de fumar. 7 milhões de pessoas sofrem de uma doença pulmonar crônica. É a rotina de muitos brasileiros. O almoço, o cafezinho e o cigarro. Nunca tentei ficar sem. Às vezes você faz assim involuntário, você nem percebe o que você está fazendo. As consequências de fumar preocupam a Sociedade Brasileira de Pneumologia. A estimativa é que 7 milhões de pessoas tenham a doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC. Os primeiros sintomas da doença parecem os de uma gripe. Tosse, pigarro, cansaço, falta de ar. Mas se você é fumante há mais de 10 anos, não desconsidere esses sintomas de jeito nenhum. Procure o quanto antes um médico. É uma doença que ela leva à queda progressiva da capacidade pulmonar, a ponto de limitar a qualidade de vida, podendo levar até um transplante de pulmão, por exemplo. Só tem um jeito de diagnosticar a doença. É com um exame de nome complicado, espirometria, o exame do sopro. A doença pulmonar compromete até as tarefas mais simples. Há séculos que eu não sei o que é fazer um mercado. Até para tomar banho é muito difícil. Trocar de roupa, então... Segundo os médicos, o transtorno pode ser bem menor se a doença for descoberta no começo. Mas para isso, tem que ter equipamento. Na cidade de São Paulo, hoje existe uma quantidade razoável de espirômetros, que é o equipamento que faz esse exame. Em vários estados não tem um número de aparelhos suficientes para se fazer o diagnóstico amplamente. Depois de 25 anos fumando, fazer o exame é um sacrifício para Silvio.
O cigarro não faz mais parte da vida dele, mas a rotina de exames e medicamentos vai ser para sempre. Se soubesse que ia acontecer isso... Não tinha fumado. Gisele agora vai pensar no assunto. Quem sabe eu posso tentar depois dessa reportagem. A polícia prendeu em flagrante o ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Fórum de Araraquara, no interior de São Paulo. Antes de uma audiência, Roberto Fiore entregou um par de muletas a um detento. Policiais desconfiaram do peso e encontraram 6 celulares escondidos na estrutura de madeira e metal. Em 2006, o advogado foi o principal interlocutor dos detentos durante uma rebelião que destruiu a penitenciária de Araraquara. Fiore também encaminhou denúncias de superlotação e maus tratos em presídios à Corte Interamericana de Direitos Humanos da ONU. No Rio, foram inauguradas as 2 últimas unidades de polícia pacificadora do conjunto de favelas do Alemão e da Penha. Elas vão funcionar provisoriamente em containers. Uma é na Vila Cruzeiro, onde o jornalista Tim Lopes foi assassinado há 10 anos. As favelas ocupadas no fim de 2010 têm agora 8 PPs com 2.000 policiais. A polícia de São Paulo prendeu um casal suspeito de pedofilia depois que o pai de uma adolescente decidiu monitorar o computador dela. Foi graças à desconfiança e à determinação deste homem que a polícia identificou o casal acusado de aliciar pelo menos uma menor. O homem que denunciou o casal é o pai da menina. Ele recebeu um telefonema anônimo de uma pessoa alertando que a filha dele estava mantendo relações com um homem casado. Ele então instalou no computador um programa espião e conseguiu ler todas as mensagens da filha com o casal. E sem avisar a menina, entregou tudo à polícia. O pai é frentista, pediu demissão do posto de gasolina só para descobrir o que o casal fazia com a filha. Eram pessoas dissimuladas, gente que tem um grau aí de instrução bem acima do meu, acredito. E ele não tinha o direito de fazer isso com a minha filha. E ela também não tinha o direito de fazer isso com ela. Com Luciana Sena Simões, de 35 anos, e o namorado dela, Rodrigo Pereira Gomes, de 36 anos, foram apreendidos vários objetos usados em sessões de sadomasoquismo. No computador da mulher, que é professora universitária, havia fotos dos dois mantendo relações sexuais com a menina. Este especialista em crimes na internet diz que a atitude do pai foi a correta. Qualquer mudança de comportamento pode ser um sinal de que algo está errado. Os pais devem, nesse momento, procurar ajuda especializada, seja no âmbito policial, jurídico, psicológico e também com relação à produção e preservação daquelas evidências. Que eles paguem. Eu estou há 14, 15 dias sem dormir direito, sem comer direito. Todos esses dias a gente está atrás de justiça. Daqui a pouco, o depoimento do ex-diretor do DENIT à CPI do Cachoeira. A suspensão de licenças para a construção de hidrelétricas na região do Pantanal. O ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Luiz Antônio Pagô, reafirmou hoje à CPI do Cachoeira que, em 2010, pediu a empresas que fizessem doações para a campanha eleitoral da então candidata à presidência Dilma Rousseff. As empresas tinham contrato com o DENIT. O depoimento na comissão durou quase 8 horas. Luiz Antônio Pagô afirmou que não conhece Carlinhos Cachoeira. Sem apresentar provas, disse ter certeza de que o contraventor se aliou a Cláudio Abreu, ex-diretor da construtora Delta, no Centro-Oeste, para armar um complô e tirá-lo da direção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Segundo ele, porque não gostavam da sua atuação à frente do DENIT. Pagô disse que recebeu pressões do ex-senador Demóstenes Torres para facilitar a vida da Delta. Ele me disse o seguinte: olha, eu tenho dívidas com a empresa Delta, a Delta tem me apoiado nas campanhas e eu preciso ter alguma obra com meu carimbo. E eu respondi a ele que lamentava, que não podia atendê-lo e que não tinha possibilidade nenhuma do diretor-geral do DENIT ir para o mercado e dizer, olha, reserve uma obra para a Delta. Luiz Antônio Pagô também confirmou que em 2010 se encontrou com empresários para pedir doações para a campanha da então candidata à presidência pelo PT, Dilma Rousseff, e que fez isso atendendo a uma solicitação do tesoureiro da campanha, José de Filipe. Posteriormente ao meu pedido, já no transcurso da campanha, algumas empresas encaminhavam para mim um boleto, não passou de meia dúzia.
demonstrando que tinham feito a doação. Legalmente? Legalmente. Depois que eu cometi o ato, certo? De procurar as empresas, eu fiquei extremamente aborrecido comigo mesmo. Eu percebi o tamanho da bobagem que eu estava fazendo. Acredito que não cometi nenhuma ilegalidade, certo? Mas se o senhor olhar pelo aspecto da ética, não é ético. Luiz Antônio Pagô afirmou que as empresas doaram no total entre 5,5 e 6 milhões de reais. O Palácio do Planalto declarou que cabe ao Partido dos Trabalhadores responder a essa questão. O PT afirmou que as doações da campanha presidencial foram legais, ou seja, dentro do que determina a legislação eleitoral. E o deputado José de Filipe, do PT de São Paulo, não quis se pronunciar. O ex-diretor do DENIT também disse à CPI que a ministra de Relações Institucionais, Idely Salvati, pediu que ele conseguisse doações para a campanha dela ao governo de Santa Catarina. A ministra negou que tenha feito esse pedido. O julgamento do mensalão será retomado amanhã com voto do ministro César Peluso, que vai se aposentar na semana que vem. São 15 sessões de julgamento e o destino de alguns réus já começa a ser traçado. A maioria dos ministros já votou no caso dos contratos entre o Banco do Brasil e Marcos Valério. 6 dos 11 ministros concordaram que houve desvio de dinheiro público e votaram pela condenação do ex-diretor de marketing do banco, Henrique Pisolato, por corrupção passiva e peculato, e de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rollerbach por corrupção ativa e peculato. Nos contatos com a Câmara dos Deputados, 4 ministros votaram pela condenação do ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha, por corrupção passiva e peculato, e de Marcos Valério e seus sócios por corrupção ativa e peculato. 2 ministros votaram pela absolvição dos 4 réus. Mas, até o fim do julgamento, os ministros podem mudar os votos. Amanhã, a sessão começa com o voto do ministro César Peluso. Ele deve votar apenas sobre os casos já analisados pelo relator. Se votar pela condenação, Peluso poderá indicar o tamanho da pena para que seja incluída na chamada dosimetria, o cálculo da pena que será feito no final. Não haverá tempo para que Peluso participe de todo o julgamento. Ele terá de se aposentar até o dia 3 de setembro, quando completa 70 anos. Pela ordem, depois de Peluso, votam os ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo, Celso de Mello e o presidente Aires Brito. A quarta-feira vai ser de calor em algumas partes do Brasil e em outras de muito frio. No Rio Grande do Sul pode até gear de madrugada. Os moradores de Campo Grande e Rio Branco vão enfrentar mínima de 12 graus. Em contrapartida, a máxima pode chegar a 40 graus em Palmas, 38 em Teresina e 34 em Goiânia. O contraste tem a ver com 2 massas de ar atuando sobre o país. Uma quente, a outra fria. Mas a maioria das regiões vai ter sol. Só deve chover em 3 áreas. Uma do Ceará ao leste do Amapá, a outra de Roraima ao norte do Amazonas e a terceira do litoral do Rio Grande do Sul ao do Espírito Santo. Amanhã, uma área de baixa pressão se forma perto da costa do Sudeste e a tendência é que os ventos fiquem mais fortes e a umidade aumente na região. Por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, as obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, foram retomadas hoje. Segundo o consórcio responsável pela construção, 70% dos operários compareceram ao trabalho e a situação deve se normalizar amanhã. A liminar do Supremo derrubou uma decisão do Tribunal Regional Federal em Brasília que tinha paralisado as obras a pedido do Ministério Público Federal do Pará. A Justiça Federal em Mato Grosso do Sul suspendeu as licenças ambientais para a instalação de hidrelétricas no Pantanal até que seja realizado um estudo de impacto na região. A decisão judicial suspendeu o andamento dos projetos de 126 usinas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A maioria, pequenas centrais hidrelétricas que podem gerar até 30 megawatts de energia. Os ambientalistas defendem a realização dos novos estudos.
Só agora é que nós vamos saber o que já aconteceu em termos de danos ambientais para o Pantanal, em função das barragens que já foram construídas, e o que poderia acontecer se mais fossem implantados aqui na Bacia do Taquari. O diretor do Instituto, que concede as licenças ambientais, diz que o sistema usado nas usinas não vai afetar o regime de seca e cheia dos rios. É lógico que as PCHs elas provocam algum tipo de impacto ambiental, mas elas trabalham com sistema de fio d'água. Não necessita de um reservatório que armazene água para trabalhar na época da estiagem. Dessa forma, ela não interfere no fluxo de inundação no Pantanal. Estamos no Rio Taquari, um dos principais do Pantanal. Aqui, a mata ciliar foi totalmente retirada e barrancos depositam toneladas de areia no leito. O assoreamento, provocado principalmente para a formação de pastagens, é um problema antigo. E, de acordo com ambientalistas, a situação pode ficar ainda mais grave com a instalação de usinas hidrelétricas aqui na região. No primeiro momento, já de imediato com o barramento, vai ser interferência no pulso de inundação dos rios. Deixa de ser em função natural para ser em função da demanda de energia. O Pantanal vive dos rios que descem do Planalto Central e inundam toda a planície. Um delicado equilíbrio ecológico que rege a vida de milhares de pessoas. Nos últimos anos, seu Osmar viu a quantidade de peixes diminuir por aqui. Se sair essas usinas, aí sim que vai acabar mesmo os peixes, né? Não vai ter mais água suficiente para os peixes subir. Daqui a pouco, a confirmação de Mitt Romney como adversário de Obama nas eleições americanas. A preparação da cidade de Nova Orleans para a chegada de um novo furacão. A Agência Espacial Americana divulgou a primeira foto de Marte em alta resolução feita pela nave robô Curiosidade. É uma imagem a cores do Monte Sharp, que tem 5.000 metros de altitude. Ontem, a nave robô fez história ao transmitir de lá uma gravação de voz que levou da Terra. Hoje, o Curiosidade também transmitiu uma canção do americano will.i.am. Os Estados Unidos se preparam para enfrentar o furacão Isaac. O correspondente Luiz Fernando Silva Pinto está na Louisiana, o estado que deve ser atingido ainda esta noite. No início da tarde, Isaac se transformou num furacão de categoria 1, com ventos de mais de 120 km por hora. Funcionários do governo, comerciantes e moradores de Nova Orleans se apressaram em concluir os preparativos para enfrentar o furacão. Soldados da Guarda Nacional estão a postos. A expectativa é de que o Isaac não seja tão violento quanto o Katrina, que devastou essa mesma região há 7 anos, deixando 1.800 mortos. Mas isso não quer dizer que o Isaac represente um perigo menor. A maré poderá subir até 4 metros. Logo depois da nossa chegada, os aeroportos aqui da região fecharam. A previsão é de que a chuva pesada e os ventos muito fortes durem de 6 a 10 horas. Desta vez, Nova Orleans está bem mais preparada. O sistema de diques e de escoamento em volta da cidade foi reforçado. E depois da ameaça do Isaac, os republicanos deram início à convenção que confirmou Mitt Romney como candidato do partido. Os correspondentes Elter Duarte e Alberto Fernandes acompanham. Tampa teve hoje um dia de sol e muito calor, mas os republicanos ainda tentam diminuir os impactos provocados pelo furacão. Os governadores dos estados do Alabama, Louisiana e daqui da Flórida desistiram de participar da convenção. Estão cuidando pessoalmente do plano de defesa contra o Isaac. Alguns delegados que já estavam aqui resolveram voltar para casa. No fim da manhã, o candidato republicano Mitt Romney desembarcou em Tampa, confiante no sucesso do evento. A convenção foi planejada para ser um grande espetáculo. Só o palco, inspirado nos teatros da Broadway, custou o equivalente a 5 milhões de reais. Os republicanos trouxeram profissionais especializados na produção de shows ao vivo para as maiores redes de TV americanas. A ideia é mostrar aos eleitores um Mitt Romney boa praça, empresário de sucesso e pai de família exemplar. Num partido com pouca participação de artistas, o ator Jon Voight é uma ajuda preciosa. Ele enfrenta a oposição em casa. É pai da atriz Angelina Jolie, democrata convicta. Quando eu digo que somos do Brasil, ele afirma que Mitt Romney tem um plano para a América Latina. Para o ator, a região precisa dos Estados Unidos como um país forte. Bom, a convenção continua e o Elter Duarte fala ao vivo de lá. Elter, boa noite. O que é que está acontecendo aí neste momento?
Olá, boa noite. Bonner, são vários discursos, viu? Agora, o que todo mundo está esperando é o discurso da mulher do Mitt Romney. A Ann Romney recebeu a tarefa, o trabalho de fazer o que os líderes, que os estrategistas do Partido Republicano não conseguiram até agora, que é humanizar a imagem do marido. Bom, ela quer mostrar como o Romney é no dia a dia, para mudar a imagem de milionário snob e empresário ganancioso pintada pela oposição. A Ann é vista como uma mulher muito forte. Ela luta contra a esclerose múltipla, uma doença grave que afeta os movimentos do corpo. Mais cedo, os delegados de cada estado confirmaram os 2.061 votos que elegeram Mitt Romney, o candidato do Partido Republicano. Agora, hoje, a missão de mostrar o Romney político ficou a cargo do governador de Nova Jersey, Chris Christie, que é conhecido por ter a língua bastante afiada, viu, Bonner e Patrícia? Obrigada, Elter, pelas suas informações. Boa noite. E direto da Flórida. E ainda no noticiário internacional, o governo da Colômbia confirmou a retomada de negociações de paz com os narcoguerrilheiros das Farc, mas ressalvou que as operações militares contra a guerrilha vão continuar paralelamente às conversas. Segundo uma TV da Venezuela, a abertura oficial do diálogo está marcada para outubro na Noruega. Será a terceira tentativa de encerrar um conflito de quase 50 anos. A seguir, um evento milionário. Os astros de uma das nossas maiores feiras agropecuárias. O Distrito Federal pediu ajuda da Força Nacional de Segurança no policiamento da capital. A partir da próxima semana, 100 homens vão atuar nas divisas com outros estados para combater o tráfico de drogas e os sequestros relâmpago, que aumentaram aí quase 50% este ano. É a primeira vez que o governo da capital pede apoio da Força Nacional. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, esteve hoje em Manaus. Valcke vistoriou a Arena da Amazônia, acompanhado de Ronaldo e do secretário executivo do Ministério do Esporte, Luiz Fernandes. 45% das obras estão concluídas. Segundo o dirigente, se o ritmo da construção for mantido, a FIFA não terá com o que se preocupar. Amanhã a comitiva estará em Cuiabá. Olha, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil deve atrair quase 500 mil pessoas à região metropolitana de Porto Alegre. A Expo Inter vai até domingo na cidade de Esteio. Peões e cavalos trabalham juntos para dominar o bezerro que foge. A prova testa a velocidade e a precisão do cavalo crioulo, indispensáveis para tocar o gado nas fazendas. Tem habilidade para girar, para parar, com velocidade, e um animal com coragem e aptidão de trabalhar com gado. Além dos cavalos, a Expo Inter reúne touros, ovelhas e gado leiteiro de 11 estados brasileiros. A feira também mostra as novidades em tecnologia para a agropecuária. Eu acho muito lindo isso aqui, é uma pena que não tenha mais vezes por ano. Aqui, o dia a dia das fazendas vira um show para os visitantes. A preparação é mesmo para um espetáculo. Tem até maquiagem para os olhos do cavalo árabe. Afinal, é preciso se destacar entre cerca de 8 mil animais de mais de 150 raças. O tratamento é feito para ressaltar as características de cada animal. O cavalo faz até a barba. Para ele ficar com a cabeça mais bonita, que aparece melhor a cabeça, né? A tosa ressalta os contornos da vaca de mais de 700 quilos. E o carinho é para acalmar o bicho. Eu acredito que ela está gostando, ela está bem tranquila aí, não está brigando com a gente, então ela deve estar gostando, sim. Beleza que vale muito. O preço de um animal premiado na Expo Inter aumenta em pelo menos 10 vezes. E a expectativa este ano é de que as vendas ultrapassem 11 milhões de reais. Até os pequenos garantem bons lucros. O pelo do coelho angorá, tosado 3 vezes por ano, é mais valioso que a lã das ovelhas. O galo também passa por julgamento. E os juízes vindos da Argentina são rigorosos. Mas esse aqui parece ter esperanças de ganhar no grito. Os brasileiros jovens que procuram trabalho são o tema de hoje do Profissão Repórter. Aquela palavrinha ansiedade. Ela existe, ela é bem forte. Os processos seletivos mais disputados do país. Parece que eu tô na maternidade e meu filho tá nascendo lá dentro. Nossa equipe mostra a vida dos brasileiros que viraram empresários nos Estados Unidos. Estou no colchão de ar há 3 meses. Há 3 meses. Eu tenho 20 minutos. Eu preciso depositar cheques, comer, achar um lugar que vai limpar o casaco e pegar o casaco. Será que dá? E a multinacional, que procura novos talentos entre os jovens da periferia. E não é porque você mora na periferia que você não vai ter oportunidade. Hoje, depois de Gabriela, no Profissão Repórter.
E em seguida você terá as notícias do Jornal da Globo. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.